Bom dia, meus irmãos. Nós queremos recebê-los em nome do Senhor Jesus, com muita alegria nessa manhã, e dizer da nossa gratidão a Deus pelo privilégio de poder servi-lo nesse que é o primeiro dia da semana. Estamos reunidos para isso. A semana começa hoje e nós a começamos aos pés do nosso Deus, cantando louvores, ouvindo a sua palavra e lhe dirigindo orações. Hoje é celebrado o Dia dos Pais, é uma data da nossa cultura. Vocês vão notar que o nosso culto não é voltado para os pais, nem para essa data, né? Nem de manhã nem à noite, porque a agenda da igreja ela não depende da agenda cultural. Se fosse assim, cada domingo nós íamos ter que estar fazendo algum culto, dia disso, dia do avô, dia da tia, dia da sogra e essas coisas todas. E a igreja não seguia pelo calendário da nossa sociedade. Faremos menção aos pais no final do culto, mas a igreja segue sua própria agenda. Nós temos uma avaliação do que é que a igreja precisa ouvir, o que é que precisa ser dito, e nós só saímos desse rumo por alguma razão imperiosa e não por conta das celebrações que são comuns na sociedade. E assim nós retomamos hoje a nossa série de mensagens no livro de Josué. Nós paramos no capítulo 6, antes das férias, e agora, ao retornar, temos diante de nós o conhecido capítulo 7, que narra a história do pecado de um soldado israelita chamado Acã. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta em Josué capítulo 7, porque nós iremos fazer a leitura à medida que a exposição da palavra de Deus prossegue. O livro de Josué narra como, sob a liderança desse homem, Deus entregou aos israelitas a terra de Canaã, conforme havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó. O livro começa com Josué assumindo a liderança do povo de Deus no lugar de Moisés, que havia morrido. E Deus aparece a Josué e lhe dá instruções e o encoraja, dizendo: lidere esse povo, leve esse povo para a terra prometida, porque onde pisar a planta dos seus pés, eu darei essa terra conforme eu prometi. E Deus colocou uma condição: você tem que observar todos os mandamentos, tudo que está escrito nesse livro, o livro da lei que eu dei a Moisés. Se você fizer isso, eu vou lhe abençoar e o seu caminho haverá de prosperar. E Josué de fato guardou a palavra de Deus. O livro todo nos narra como ele foi fiel a Deus em todo o seu ministério, no desempenho da sua função. Depois disso, então, Josué chama o povo, prepara o povo, e o primeiro obstáculo é o rio Jordão. Eles estão do lado de cá e a terra prometida está do lado de lá, separando então esse rio Jordão. É época de cheia, o rio transbordava pelas suas ribanceiras, não havia nenhuma possibilidade daquele povo atravessar. Nós não temos ideia da multidão, mas calcula-se entre 500.000 a 800.000 pessoas que estavam ali sob o comando de Josué. E Deus então, fortalecendo Josué, abre o rio Jordão, e o povo atravessa a seco. E a notícia disso, de como o Deus de Israel havia aberto o rio Jordão para que o seu povo atravessasse, chegou ao conhecimento dos moradores daquela terra. Havia 7 nações naquela terra, todas preparadas, todas militarmente treinadas e mais ou menos confiantes de que aquele invasor que estava chegando, que era um povo que tinha passado 40 anos no deserto, não tinha armamento militar, não tinha treinamento militar, aquilo era uma ameaça pequena. Mas na hora que eles sabem, né, ouvem, diz lá o texto que Deus abriu o rio bem na frente da cidade de Jericó, então o pessoal começou a ficar com medo. Epa, esse pessoal é diferente, o Deus desse povo é diferente. E aí se fecharam, começaram a se preparar. E a primeira cidade que tinha que ser conquistada era a cidade de Jericó. E o capítulo 5 e 6 que nós já vimos, mostra como Josué chama o povo e prepara o povo para a guerra com Jericó. Circuncida aqueles homens que nasceram durante os 40 anos no deserto. A circuncisão era o selo da aliança de Deus com o povo. Celebram a Páscoa e Deus aparece a Josué na forma de um soldado, dizendo: eu estou aqui para comandar os exércitos.
E Deus então dá a instrução a Josué. Ele diz: olha, nós vamos ganhar a cidade da seguinte maneira: você pega a arca da aliança, onde está a lei de Deus, coloca sobre o ombro dos levitas, e eles vão na frente do cortejo, e atrás vem os homens de guerra, na frente o louvor está sendo entoado. Vocês vão cercar a cidade durante 6 dias, não vão dizer uma palavra, vão só rodear a cidade durante 6 dias. No 7º dia, vocês vão rodear também, mas aí vocês vão gritar, e quando vocês gritarem, o muro da cidade vai cair, e vocês vão entrar e vocês vão tomar tudo. Vocês vão tomar a cidade, se apossar da cidade, vocês vão eliminar todos os moradores. E Deus disse a Josué: vocês não vão tomar nada precioso da cidade, ouro, prata, vestes, o que for de precioso, ninguém vai pegar para si, mas isso vai para o tesouro da casa de Deus. Deus com isso queria dizer: as primícias são minhas, né? A primeira vitória, a primeira conquista é minha, vai para mim. E também tinha um motivo prático, porque Deus em breve iria mandar que o povo construísse o templo, onde então a arca seria colocada, e para isso seriam necessários então aqueles recursos. E Deus disse: esse despojo, as coisas preciosas em Jericó são condenadas, são anátemas, não é para vocês. Condenada no sentido de que são condenadas para vocês, mas elas devem pertencer a mim. E o povo obedeceu a Deus. Nós lemos a história no capítulo 6 de como eles fizeram exatamente como Deus mandou, rodearam a cidade. No 7º dia gritaram, as muralhas caíram e eles se apossaram da cidade e eliminaram todos os moradores, menos a prostituta Raabe, que tinha acolhido os espias. Nós lemos isso lá no capítulo 2, no início do livro. O capítulo 7 narra a história da desobediência de um soldado. Um soldado, no meio daqueles milhares, resolveu desobedecer a Deus. E ele se apossou de algumas coisas preciosas, tomou, escondeu na sua própria tenda. E com isso ele trouxe grande desgraça ao povo de Israel, porque a próxima cidade era uma cidade chamada Ai. Era uma cidade que estava no caminho, seria próxima, estrategicamente falando, a ser conquistada. Era menor do que Jericó e parecia ser uma conquista fácil, mas na verdade se revelou uma grande derrota para o povo de Israel. A lição do capítulo 7 é que o segredo da nação de Israel era a presença de Deus com eles. Eles eram inferiores militarmente falando às nações daquela terra. Eles não tinham estratégia, eles não conheciam a região, eles estavam em desvantagem com relação aos jebuseus, aos cananeus que moravam, filisteus que habitavam em toda aquela região. O que daria a Israel a vitória era a presença de Deus. Deus era a arma, o segredo, a força da nação de Israel. Na hora que Deus já não estava mais com o povo, ele estava entregue às mãos dos seus inimigos. E aqui a gente pode dizer o seguinte: se vocês quiserem que eu resuma numa frase ou duas, o conteúdo do capítulo 7 é esse aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? E se Deus estiver contra nós? É isso que o livro ensina aqui no capítulo 7, e eu queria ver com vocês que só tem uma coisa que coloca Deus contra o seu povo, e não é pecado, é o pecado não confessado, é o pecado escondido, é o pecado que não é tratado. Esse coloca Deus contra o seu povo. Esse é o ensino do capítulo 7, por favor me acompanhe então na exposição. Eu peço que você faça isso em oração, porque ao final da exposição eu vou pedir que você se coloque diante de Deus em oração e que você examine sua vida com sinceridade e verdade diante de Deus, e pedindo a Ele para mostrar o Acã que talvez haja em você nessa manhã. O verso 1 nos narra a desobediência de Acã. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel.
O verso 1 narra a desobediência desse soldado. Se você avançar comigo até o verso 21, você tem aqui uma confissão do próprio Acã do que é que ele fez. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, que dá 2 quilos de prata mais ou menos, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, dá mais ou menos meio quilo de ouro. Então cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. E aqui você tem a dinâmica do pecado. Olha o que é que Acã diz no verso 21. Primeiro ele viu. Segundo ele cobiçou. Terceiro ele tomou. E quarto ele escondeu. É assim que o pecado funciona. Nós primeiro colocamos os olhos onde não devemos. Em seguida cobiçamos aquelas coisas. Depois nós damos um jeito de tomá-las ou praticá-las. E finalmente nós escondemos os rastros, para que ninguém saiba que nós fizemos errado, porque a nossa consciência diz que está errado, e nós preferimos ocultar. Foi isso que Acã fez. Note, voltando para o verso 1, que Acã pensou que ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo, e diz o texto que a ira de Deus se acendeu contra os filhos de Israel. Mas quem pecou não foi Acã? Por que a ira de Deus se acendeu contra o povo? Por que não diz: e Deus irou-se contra Acã? Mas diz que a ira de Deus se acendeu contra o seu povo. A resposta é a doutrina da aliança. Nós somos o povo de Deus, nós somos irmãos, nós somos partes da mesma família de Deus, nós somos o povo de Deus. O que acontece com um, acontece com todos. O pecado de um é o pecado de todos. Deus se ira contra o seu povo por causa dos pecados que estão lá no meio do povo e que não estão sendo tratados. A ira de Deus se acendeu, foi contra toda a nação, por causa de um homem. Quando você peca e você esconde, você pensa que nada está acontecendo, mas você vai afetar sua mulher, seus filhos, você vai afetar sua igreja, seu local de trabalho, as pessoas ao seu redor. O salário do pecado é a morte, e Deus está vendo. Você não pode fugir de Deus, você não pode esconder de Deus. Primeiro, desobediência. Segundo, derrota. Veja do verso 2 até o 5. Josué não estava sabendo de nada disso. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel. A cidade de Ai ficava uns 24 quilômetros, morro acima. Ele mandou os espias para lá, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a cidade de Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36. E aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Josué não estava sabendo o que é que tinha acontecido. Então ele mandou um grupo de espiões fazer reconhecimento, inteligência militar. Eles foram, olharam, voltaram e disseram a Josué: a cidade é pequena, ela não é tão grande quanto Ai, o número de soldados é bem melhor, ela está desprotegida. É verdade que está no alto de um morro, mas nós temos a vantagem. Então não precisa mandar os esquadrões inteiros, manda um pelotão que resolve. Um número pequeno de soldados toma conta daquela cidade. Eles estavam confiantes de que aconteceria com Ai a mesma coisa que tinha acontecido com Jericó, afinal Deus não era com eles. E Josué, a essa altura, diz o texto aqui que ele nem consultou a Deus, como costumava fazer, subestimou, não sabia o que estava acontecendo, pensava que Deus estava ao lado dele e diz: não, eu vou destacar aqui um pelotão que vai resolver isso aí. E soltou o seu exército, mandou lá um grupo de soldados para derrubar a cidade. Surpresa, os homens de Ai lutaram como leão, parecia que Deus estava com o pessoal de Ai.
e não com mais o seu povo. E o resultado é que o povo foi derrotado. Voltaram correndo para casa, descendo morro abaixo até as pedreiras onde estava Jericó, e no caminho morreram 36 soldados, pais de família, por causa do pecado de um homem. 36 morreram. E o coração do povo se derreteu. Ninguém estava entendendo mais nada. Como é que a gente conquistou Jericó e agora está sendo derrotado em Ai? A resposta é que em Jericó Deus estava com eles, e em Ai Deus não estava mais. Deus está virado com o seu povo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus está contra nós, até Ai nos derrota. E ai de nós, se Deus não está conosco. Do verso 6 até o verso 9, você vê o desespero de Josué. Está seguindo a sequência? Desobediência, verso 1. Derrota, do verso 2 ao verso 5. Desespero, de 6 a 9. Josué rasgou as vestes, se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, o que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? O desespero tomou conta de Josué. Ele não estava entendendo, ele não sabia por que Deus não estava mais com o seu povo. E ele fez a única coisa que a liderança podia fazer. Rasgou as vestes, que era um símbolo de desespero e de tristeza no antigo mundo oriental. Chama o resto da liderança, se coloca diante da arca de Deus, que é o símbolo da presença de Deus, e choram, lamentam, jogam pó sobre a cabeça e gritam diante de Deus e clamam a Deus dizendo: Deus, se vai ser assim, era melhor a gente ter ficado do outro lado do rio, mas o Senhor nos traz para o lado de cá do rio para a gente morrer nas mãos desses homens. Quem dera a gente tivesse ficado lá. E Josué sabia orar. Ele toca no ponto sensível de Deus. Ele diz assim: se nós formos destruídos, vai respingar no Senhor, porque todo mundo aqui sabe que o Senhor tirou a gente lá do Egito. Aí eles vão dizer o quê? Eles vão dizer: Deus começou a obra e não terminou. Deus tirou um povo do Egito, mas morreu nadando na praia. Não chegou no final, não teve força para cumprir as promessas. Deus, o que está em jogo é o teu nome. Gente, Josué sabia orar. E agora você já descobriu porque boa parte das suas orações não são atendidas, não é? É que você não argumenta o argumento certo com Deus. Você chega para Deus e diz assim: Deus, eu quero isso porque eu quero isso. E Deus disse: e daí? Deus, me dá isso porque eu quero isso. Sim. Agora, quando você argumenta com Deus dizendo: Deus, ouve a minha oração, porque se isso acontecer, a glória é tua, o teu nome será engrandecido, as pessoas verão que tu és Deus. Esse é o maior argumento que você pode ter com Deus, quando a glória dele está envolvida, o nome dele está envolvido, porque Deus preza acima de tudo a sua glória e o seu próprio nome. Josué sabia disso, e é assim que ele argumenta: o que é que o Senhor vai fazer com o seu nome se a gente for derrotado? Aí vamos para a quarta parte, quando Deus então dá direção a Josué. Apesar de que Deus estava irado com o seu povo, ele não abandonou o seu povo, e ele escutou a oração de Josué. E do verso 10 até o verso 15, ele aparece a Josué, ele dá direção. Estão seguindo a sequência, né? Desobediência trouxe derrota, que trouxe desespero. O desespero em forma de oração trouxe resposta na forma de direção. Então disse o Senhor a Josué, estou lendo o verso 10: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram.
pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. E será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Imagina a cena. Josué prostrado de joelhos diante da arca, vestes rasgadas, coberto de cinza, de pó, clamando a Deus. E de repente da arca, a gente não sabe como aconteceu, eu apenas imagino, da arca a glória de Deus brilha sobre a arca e a voz de Deus dá uma ordem extraordinária: Josué, pode parar de orar. Por que você está orando? Fique em pé, Josué, não é hora de orar não. Gente, eu só me lembro de uma outra passagem na Bíblia em que Deus manda alguém parar de orar. Porque a Bíblia toda, ele diz assim: ore, ore, não é isso? De Gênesis e Apocalipse ele diz: ore, orai sem cessar, buscai e achareis, batei, abri-se-vos-á. Busca a Deus em oração constantemente. Deus está mandando a gente orar o tempo todo. Mas tem hora que não é hora de orar aqui, que era tempo de consertar a vida. Era tempo de resolver o problema do pecado. Pode parar de orar, Josué. Levanta. Vamos resolver isso aqui. Porque não adianta orar se você não resolve o problema do pecado. Orar não substitui quebrantamento, santificação, arrependimento, restituição, reconciliação. Você pode orar até o dia do juízo, mas se você não fizer estas coisas, isso de nada vai lhe adiantar. Por que você está aí de joelho, orando? Vamos fazer a coisa certa. E aí Deus então diz a Josué o que é que está acontecendo. Disse o Senhor a Josué no verso 11: Israel pecou. Nota que Deus continua a tratar o povo, a situação no coletivo. Ele diz: Israel pecou. A gente sabe que foi um homem só, mas ele diz: Israel pecou. Ele está atribuindo ao povo todo a responsabilidade. Israel pecou, Israel quebrou a minha aliança. Verso 12: por isso Israel não pôde resistir aos inimigos, por isso Israel virou as costas. E Deus diz no verso 12: eu não serei mais com vocês, se vocês não eliminarem do meio de vocês a coisa proibida, a coisa roubada. O que Deus está dizendo a Josué é o seguinte: Josué, o segredo da vitória da igreja sou eu. É a minha presença, é a minha graça, é o meu poder que faz com que o meu povo seja vitorioso. Não é uma questão de ter muito dinheiro, de ter estratégia, de ter metodologia, de ter homens capacitados, pastores com títulos. Estas coisas são importantes, mas se eu não estiver no meio de vocês, isso não vale nada. Não vale nada. O segredo da igreja é a presença de Deus no nosso meio. E só tem uma coisa que afasta a presença de Deus do meio do seu povo. E não é pecado. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ao coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Se nós pecarmos e nos humilharmos diante de Deus e buscarmos a Deus em arrependimento, está escrito que Ele nos ouve e que Ele nos perdoa, que Ele nos levanta e nos dá um novo começo. Então o problema não é o pecado, o problema é a atitude de Acã. É você pecar e você esconder, e você fazer de conta que não houve nada. E você continuar no pecado oculto, e não tratar isso diante de Deus. O pecado precisa ser tratado. Isso que Deus diz aqui. Não é hora para orar não, é hora para colocar a vida em ordem. É hora para colocar a vida em ordem. E o problema é esse: vocês têm que eliminar a coisa roubada do meio de vocês, porque enquanto isso vocês não poderão, estou lendo o final do verso 13, vocês não poderão resistir aos seus inimigos. E aí do verso 14 a 15, Deus dá
a direção a Josué de como ele deveria tratar a questão do pecado. Josué deveria reunir o povo, santificar o povo naquela noite, chamar o povo naquela noite, passar as orientações que Deus havia dito, explicar a razão da derrota, dizer que no meio havia alguém que havia quebrado a aliança de Deus e que eles deveriam passar a noite examinando, e que no dia seguinte de manhã Deus iria mostrar quem é que fez a coisa errada. Deus ia separar uma tribo, e isso através do sistema de sortes. O sistema de lançar sortes, que era usado no Antigo Testamento para saber a vontade de Deus, consistia no uso do Urim e Tumim, que era uma estola sacerdotal com 12 pedras que tinham o nome das 12 tribos de Israel. Então aquelas pedras eram selecionadas, cada uma representava uma tribo, e eram jogadas, e aí então no jogar daquelas pedras Deus mostrava a tribo que ele queria. Depois a mesma coisa para famílias e assim por diante. Era assim que funcionava no Antigo Testamento. Só avisando, Deus não age mais assim hoje, não é? Então não vá, pode guardar seu baralho, Deus não vai responder dessa maneira, não é assim que funciona. E os seus dados também, não. Isso era uma direção no Antigo Testamento, mas era assim que Deus falava. Agora, a pergunta que a gente faz é: Deus não sabia que era Acã? É claro que Deus sabia. Por que ele não disse a Josué? Foi Acã que fez isso. Ele podia ter dito, não podia? Foi Acã que fez isso. Mas ele não disse, ele estabeleceu um processo pelo qual o povo de Deus chegaria àquela conclusão. Por que Deus fez isso? Eu posso imaginar algumas coisas. Primeiro, Deus queria que o seu povo se envolvesse no tratamento daquele pecado, para que o povo sentisse que o pecado de um é responsabilidade de todos. Então ele queria que o povo todo se envolvesse. Eu fico pensando naquela noite, depois que Josué reuniu o povo e disse para o povo: olha, Deus amanhã vai mostrar quem é. Eu fico pensando, vão para suas tendas e se preparem, porque amanhã Deus vai mostrar. Eu fico pensando no pai de família que temia Deus, reunindo a sua família naquela noite, dentro da tenda, e perguntando: Jacó, foi você? Judá, foi você que fez isso? Foi você que fez isso? Levi, quem fez isso? Vamos examinar os corações. Aquela foi uma noite de autoexame. Aquela foi uma noite de sondar os corações, em que os israelitas se colocaram diante de Deus, fazendo aquela pergunta que um dia os discípulos de Jesus fariam na noite da ceia: porventura sou eu aquele, o tropeço para o povo de Deus? Será que sou eu que estou sendo o Jonas no fundo do barco, levando o barco a pique? Será que sou eu, Deus? Sonda meu coração. Eu quero ser uma bênção, eu não quero ser um tropeço para o teu povo. Imagina, a noite toda o pessoal sondando o coração e chegando a Deus fazendo isso. Eu acho que era isso que Deus queria. Jesus fez a mesma coisa. Na noite em que foi traído, ele reuniu os discípulos e disse: um de vocês vai me trair. Ele não disse quem era, ele sabia, mas disse: um vai me trair. Aí o que é que todos eles fizeram? Eles chegaram para Jesus e disseram: porventura sou eu? Sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Essa é a razão pela qual Deus não disse o nome de Acã, Josué. Ele queria que o povo todo se humilhasse diante de Deus e sondasse o coração e estivesse pronto a se arrepender e mudar de vida. Verso 16 até o verso 21, nós temos a descoberta. Estão seguindo, né? Desobediência levou à derrota, que trouxe o desespero. A oração trouxe a direção, e agora vem a descoberta do que é que tinha acontecido. Verso 16: então Josué se levantou de madrugada, fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores. Declara-me agora o que fizeste, e não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda,
e a prata por baixo. De manhã, o povo reunido diante de Deus. Acã está lá no meio. O que passava na cabeça de Acã? Isso aí, Josué está blefando. Josué não tem como saber que fui eu. Isso que ele falou é conversa. Se eu confessar o meu pecado, se eu disser que fui eu, as consequências serão terríveis. Eu vou ficar no meu lugar, não vou dizer nada. Escolhi da tribo de Acã, Judá. Aí Acã já sente a forca apertando aqui. Diz, não, mas isso foi uma coincidência. Tribo de Judá, aquilo ali foi só sorte. Josué não tem como saber isso aqui. Ele está blefando, ele está jogando verde para colher maduro. Eu não vou dizer nada, vou continuar na dureza aqui do meu coração. Aí tira a família dele. O laço se aperta mais. Eu imagino Acã vendo chegar perto, né? A Lava Jato está chegando perto. Vai chegando. E Acã ali naquela situação, né? E ainda nada. Finalmente sai a casa do pai dele. E Acã vê que não tem mais jeito. E quando entre os homens, seus irmãos, sai o nome dele, Acã então cai a ficha. Ele foi pego. Ele foi surpreendido. Agora ele foi identificado. Agora não tem mais o que esconder. E, ao que parece, é naquele momento que cai sobre a cabeça de Acã a consciência do que ele havia feito. A consciência do que ele havia feito. O seu coração se quebra. Eu digo isso porque quando Josué o confronta, ele diz no verso 20: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Ele dá todos os detalhes. A confissão que Acã fez naquele momento me parece uma confissão de alguém que está verdadeiramente arrependido. Ora, por quê? Primeiro, ele não botou a culpa em ninguém. Porque se ele não tivesse arrependido, ele ia dizer assim: eu roubei, mas a culpa é da minha mulher. O senhor precisava ouvir o que minha mulher passa o dia todo dizendo: oh, a mulher dos outros soldados se vestem bem, e eu aqui vestido esses trapos, você não cuida de mim, você não tem dinheiro. Ele podia ter dito isso: a culpa é da minha mulher que ficava em cima de mim para eu ganhar mais. E eu vi aquela chance de dar para ela a viagem de turismo lá para Jericó, que ela estava querendo, e foi destruída agora, né? Ele não colocou a culpa na mulher, ele não colocou a culpa em Josué, dizendo: Josué, também com o salário que você paga, você queria o quê? Com o salário que a gente recebe? Ele não colocou a culpa em Josué, ele não colocou a culpa na mulher dele, não colocou a culpa em Deus, ele assumiu. Quando alguém está confessando um pecado e vem aquela palavrinha mas, eu já fico desconfiado que o arrependimento não é verdadeiro. Pastor, eu pequei, mas... não é, porque quem está arrependido, ele assume: eu pequei contra Deus, fui eu, responsabilidade é minha. Essa é a primeira coisa. Segunda, quando ele deu a descrição, ele disse exatamente o que é que ele tinha feito. Já tratei de casos, infelizmente, de adultério, em que o marido foi apanhado, né? negou, finalmente ele foi apanhado, e conversando com ele, ele disse: pastor, de fato eu traí minha mulher, eu estou arrependido por isso, né? Você traí minha mulher, pastor, eu fiz isso, eu sei que eu errei muito mais. Aí me deu um estalo assim, eu perguntei: e foi a primeira vez? Ele disse: pastor, já que o senhor perguntou, não foi não. Eu disse: aí me deu outro estalo. Eu disse: e foi com a mesma mulher ou com outra? Pastor, já que o senhor perguntou, foram as 3 ou 4 mulheres. Estava arrependido o cidadão? Acho que não, né? Porque quem está arrependido, ele não vai negar, ele não vai dizer tudo. Ele vai abrir o coração: eu fiz isso, eu fiz isso, fiz isso e fiz isso. Estou arrependido, estou pronto a assumir as consequências. Que parece que é o que Acã fez aqui. Será que Deus teve misericórdia de Acã? A confissão dele parece uma confissão verdadeira. Veja o que acontece do verso 22 a 26, onde nós temos a disciplina que Deus colocou sobre Acã. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor.
Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a barra de ouro, e seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda e tudo quanto tinha, e levaram ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantando sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até o dia de hoje. Acor, em hebraico, significa desgraça, ou conturbação, por causa da palavra de Josué. Por que nos perturbaste? Por que nos conturbaste? Uma vez que foi descoberto o pecado, agora Acã tinha que enfrentar as consequências. Eu acredito que ele foi perdoado, porque a confissão dele é sincera. Mas o fato de que Deus perdoa não quer dizer que ele nos livra das consequências do nosso pecado. Especialmente quando o pecado toca na vida de outras pessoas, como foi o caso desse homem. Por causa do pecado dele, 37 pais de família morreram. Se a confissão dele é verdadeira, e eu creio que era, Deus perdoou Acã. Mas Acã tinha que enfrentar as consequências do seu pecado. E a mesma coisa hoje, às vezes as pessoas não entendem. Uma pessoa que foi apanhada em pecado, pede perdão, nós perdoamos, mas isso não quer dizer que às vezes ela tem que ser disciplinada, ela tem que ser corrigida, e ela tem que fazer restituição. Ela tem que desfazer o que ela fez de errado. O fato de que você pediu perdão e foi perdoado não elimina ou não tira a necessidade de você dar retratação e reparar o erro que você fez. Na lei do Antigo Testamento, a morte era castigada com a morte, olho por olho, dente por dente. O pecado de Acã matou 37 homens, ele tinha que ser morto. E então aqui a pena de morte executada contra ele e contra a sua mulher e contra os seus filhos. Por quê? 2 motivos. Primeiro, porque provavelmente, não sabemos, porque o texto não disse, era impossível Acã ter escondido tudo aquilo embaixo da tenda sem a conivência da sua família. E não seria a primeira vez. Lembra a história de Ananias e Safira? Quando Ananias enganou ao Espírito Santo com o dinheiro de uma propriedade e a mulher foi cúmplice. Não seria a primeira vez que uma mulher é cúmplice no pecado do marido. E os filhos, porque está escrito que Deus castiga a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, se os filhos andam nos caminhos dos pais. Deus nos trata como coletividade. Como dissemos no começo, o seu pecado sempre vai afetar alguém. Sempre vai afetar alguém. Sempre vai. E a segunda razão é a aliança. Somos o povo de Deus e Deus nos responsabiliza. O texto termina, e eu vou terminar também, dizendo que depois do apedrejamento, Deus mandou que se fizesse um montão de pedras ali em cima do local onde estavam os corpos. O que é uma coisa muito estranha, porque geralmente nós fazemos monumentos e fazemos estátuas para destacar coisas boas, uma inauguração, uma obra, lembrar um grande vulto da história, um evento de vitória, não é? Nós fazemos um monumento, mas você colocar um montão de pedra em cima de uma família que foi apedrejada e queimada, porque o chefe de família quebrou a lei de Deus, trazendo desgraça sobre o povo de Deus, por que Deus faria isso? Eu só posso pensar numa coisa: Deus queria que seu povo não esquecesse isso. Eu fico imaginando dali a 10, 20, 15 anos, 30 anos, depois da morte de Josué, um pai israelita passando pela estrada de Jericó, passando em frente ao vale de Acor, lá na frente, e vendo aquele montão de pedra, o menino puxa assim a manga da túnica do pai e diz: papai, que coisa estranha, essas pedras aí, o que é? O que é que isso representa? O pai parava, botava o filho no colo e diz: meu filho, eu vou te contar a história de Acã. Eu vou te contar a história que ensina que se Deus é por nós, ninguém é contra nós.
Mas se ele estiver contra nós, nós estamos perdidos, filho. Essas pedras, elas nos dizem que o nosso segredo é Deus conosco, e que só tem uma coisa que nos coloca Deus contra nós, que é o nosso pecado oculto. Filho, nunca deixe de colocar a sua vida em ordem diante de Deus. Confesse os seus pecados, viva uma vida limpa diante de Deus. Eu queria convidar você nesse instante a curvar sua cabeça. Eu queria que você orasse, queria que você tirasse um tempo agora diante de Deus, fazendo essa pergunta: Senhor Deus, existe alguma coisa no meu coração que precisa ser mudado? Talvez seja um momento que você já sabe do que é que eu estou falando, você já sabe o que é que está na sua vida. Talvez seja a hora agora, nessa manhã, de você dizer: Deus, eu vou acabar aquele relacionamento que é uma pedra de tropeço. Deus, eu vou restituir aquilo que eu tenho e que não é meu. Deus, eu vou me reconciliar com aquela pessoa com quem eu não falo e que eu detesto. Deus, eu vou fazer o que eu tenho de fazer, mas eu não quero ser um tropeço na vida do teu povo, da minha família e dos meus amigos.